Um outro lançamento da BASF no ano de 2013 se trata do AgroDetecta. A BASF no setor de agro não mais é uma empresa somente de químicos, agora nós somos também uma empresa de serviços. Serviços que objetivam oferecer ferramentas ao agricultor, ferramentas à área técnica para potencializar a produtividade. Então, aliando os serviços da BASF com produtos da BASF, como Opera, Comet, HIT, nós estamos objetivando um aumento, um incremento de produtividade, garantindo assim a sustentabilidade da atividade agrícola no Brasil. Aqui no caso nós estamos tratando do lançamento do AgroDetecta. Se trata de um serviço que é constituído de uma estação agrometeorológica que faz todas as medições dos parâmetros que interferem no potencial produtivo da cultura e também no potencial de doenças a ocorrerem no campo. Então a estação ela mede toda a questão de umidade do ar, temperatura, vento, precipitação, que são fatores determinantes ao potencial produtivo da lavoura. Fora isso, como todos sabem, as doenças elas são fortemente influenciadas pela presença da cultura, que é o hospedeiro, e pelas condições ambientais. Então essa estação ela mede os parâmetros de clima, ela pode fazer uma previsão climática de 10 dias, fazendo a previsão do tempo para o agricultor naquela área em que a estação está monitorando. E fora isso, os dados são enviados via satélite para uma central. Essa central, através de modelos matemáticos, faz a previsão de favorabilidade da doença. Ou seja, ela consegue prever se aquele clima que está condizente, que está presente na região, mais as previsões dos próximos dias, se vai ser favorável a uma determinada doença. No caso, esse ano nós estamos com mais de 200 estações no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul são 100 estações. Só para exemplificar a importância desse tamanho de rede, no Rio Grande do Sul são 27 estações do INPE-CPTEC, que faz a medição de clima, a previsão de clima para os principais sites de previsão. No caso do Rio Grande do Sul, nós estamos com 100 estações do AgroDetecta, ou seja, quase quatro vezes mais número de estações em relação ao CPTEC e INPE. Então nós temos aí hoje uma cobertura bastante abrangente no Rio Grande do Sul e nós estamos aí trabalhando principalmente agora na safra de verão com a cultura da soja e conseguindo fornecer ao agricultor, cliente da BASF e aos canais parceiros da BASF, cooperativas e revendas, a previsão de tempo, mas principalmente a previsão de como será a favorabilidade para a principal doença da cultura de soja, que é a ferrugem asiática. Então este é um serviço que nós estaremos disponibilizando aos agricultores e aos parceiros distribuidores da BASF para a safra 13 e 14. Não só para a cultura do soja, mas também para a cultura do milho, do feijão, do trigo, com as principais doenças, através dos modelos matemáticos, podendo fazer a previsão da favorabilidade à ocorrência das doenças. Esse é o AgroDetecta, um lançamento de serviços da BASF para 2013. A estação é movida a energia solar, então não existe a necessidade de bateria. Aqui está o painel solar, então a bateria dela é carregada pela energia solar. Nós temos aqui vários equipamentos para medir as condições de clima e tempo. Então nós temos aqui o medidor de pluviosidade, ou seja, do índice de chuva. Então ele vai medir quanto choveu na área. Tá? Nós temos aqui o anemômetro, que é para medir a velocidade do vento, no caso. Tá, que é um fator importante para a disseminação de doença e também como é que está se comportando a umidade do ar. Tá? E nós temos aqui, por exemplo, o medidor de molhamento foliar. Tá? Então, ou seja, a presença de orvalho, que também é um fator determinante para o processo de entrada de doença numa cultura, seja ela soja, milho e trigo, por exemplo, as principais do Rio Grande do Sul. Então, todo esse conjunto que mede, então nós temos também o medidor de radiação solar, enfim, todos esses parâmetros são muito importantes para o potencial produtivo da lavoura, ou seja, se está com seca ou com um bom índice de chuvas, a lavoura tem o potencial. Mas todos esses fatores ambientais que eu falei, de umidade, temperatura e tal, são determinantes também para a presença da doença, né? Para o potencial de inóculo, para a agressividade da doença, para a favorabilidade da doença. Então tudo isso aqui é medido localmente, ele pode atingir um raio de 30 quilômetros, nessa medição com essas questões ambientais, e aí esse modelo matemático é enviado para a Fundação ABC, que é a empresa que está por trás da BASF prestando esse serviço, e esses modelos matemáticos vão calcular, vão fazer a medição da favorabilidade da doença. Então,
é um sistema muito interessante para o agricultor, porque vai permitir a ele saber se o momento está adequado para aplicação, se realmente a previsão para os próximos dias é da doença se intensificar, e assim ele vai poder utilizar os defensivos da maneira mais correta, visando um uso correto do produto e uma sustentabilidade da sua atividade. Então esse serviço do AgroDetecta, como nós vimos a campo, tem a estação agrometeorológica, que é uma parte desse serviço que a BASF está lançando em 2013. A outra parte é a modelagem, o trabalho matemático dos dados gerados pelas estações a campo. Então as mais de 100 estações que estão presentes no Rio Grande do Sul vão gerar dados climáticos. Como a gente pode ver aqui no mapa, que ele vai mostrar a questão da precipitação, qual foi a precipitação nos últimos dias, no último dia. Ela vai poder mostrar a previsão climática, previsão do clima para os próximos 10 dias. E toda essa informação de umidade, temperatura e precipitação vai influir na questão da favorabilidade das doenças. No caso aqui a gente pode estar falando da ferrugem asiática da soja. E aí nós vamos mostrar agora um gráfico de favorabilidade da doença. Então essas informações estarão todas elas disponíveis para quem estiver com esse serviço, seja o distribuidor, o parceiro BASF, cooperativa, distribuidor BASF, ou o agricultor que estiver com esse serviço. Aqui nos casos nós temos um gráfico de favorabilidade que mostra claramente, de acordo com o ciclo da cultura, o estádio fenológico que ela está, com a umidade, a temperatura, o monitoramento da estação a campo, que nós vimos anteriormente, ela vai indicar o incremento da favorabilidade. Então aqui o risco era baixo, conforme foi a cultura evoluindo o estádio fenológico, a temperatura, a umidade, o risco da doença foi aumentando, até que chegou aqui no risco alto. Nesse momento se fez o controle da ferrugem com a aplicação de fungicida, por isso o risco caiu a zero. Nesse momento, depois com a umidade de novo, com o estágio fenológico da cultura, residual do produto, o período de controle do produto, você tem de novo a doença avançando. Até que você chega de novo num risco mais elevado e novamente você faz o uso do produto, do fungicida, no caso o Ópera, e você reduz esse risco a zero. Então esse monitoramento do AgroDetecta vai possibilitar isso. Ao agricultor verificar a favorabilidade da doença, saber o momento ideal de se fazer o uso do fungicida e ao mesmo tempo monitorar as condições climáticas, onde ele sabe se o potencial da cultura está adequado, porque teve a umidade, a precipitação adequada à cultura naquele estágio fenológico. E fora isso, nós vamos ter várias culturas, como nós falamos, soja, milho e trigo, feijão, que são as principais do Rio Grande do Sul, e nós estaremos nos próximos anos incluindo novas doenças. Então, por exemplo, a cultura do trigo, que será a cultura subsequente à soja agora, que é semeada aqui no Rio Grande do Sul em maio, nós temos ferrugem, nós temos manchas foliares, nós temos giberela, então nós temos já importantes doenças que a gente pode ter esse mapeamento dessa favorabilidade à doença para que o agricultor, o técnico agrícola, o agrônomo possa tomar a decisão de controle da doença no campo.